Este vídeo é uma versão ampliada de um outro vídeo que foi publicado em 2023. O vídeo original de 2023 é um dos mais assistidos aqui do canal. Depois que o vídeo foi publicado e ouvindo aí os comentários das pessoas que assistiram, eu percebi que na realidade eu estava mostrando parte de um método que eu mesmo uso há muitos anos. Então eu não percebi que a maioria das pessoas não tinham conhecimento do método. Porque a maioria das pessoas hoje em dia acha que o projeto de caixa de som só pode ser feito com programas de computador e com parâmetros dos alto-falantes fornecidos pelos fabricantes, os famosos parâmetros TS, Tele Small. Bem, neste vídeo, no vídeo de 2023, eu expliquei como se faz para calcular a litragem, ou seja, o volume interno de uma caixa de som, com base no tamanho do alto-falante. Então esse seria o primeiro estágio do método que eu uso, que eu desenvolvi ao longo do tempo. Mas eu não me percebi que, logicamente, depois que você tem o volume interno da caixa, você tem outro cálculo para fazer, que é o da sintonia. Logicamente, se a caixa for de suspensão acústica, não vai ter duto, então não vai ter sintonia. Mas, se a pessoa quer fazer uma caixa dutada, então realmente ela tem que, a partir do volume e de um parâmetro do alto-falante, que eu vou explicar mais tarde, você precisa calcular o duto. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando, passo a passo, qual é o processo que eu uso para fazer um cálculo de caixa dutada. Mas eu vou aqui parcialmente sanar o que ficou faltando no vídeo anterior, colocando no final deste vídeo o processo de cálculo do duto, que é uma fórmula muito simples, que está disponível em nosso site e que eu espero que contribua aí para os robistas e os entusiastas que desejam construir suas próprias caixas de som. Bem, então o que eu vou mostrar de agora em diante é o vídeo original, onde eu mostro como calcular o volume interno, ou a litragem, de uma caixa de som. E depois do final deste vídeo, o vídeo de 2023 original, eu tenho um adendo, onde eu explico como que você faz o cálculo da sintonia da caixa e como que você pode verificar na prática com instrumentos se a sintonia está correta. Aproveito aqui a oportunidade para esclarecer um ponto. Várias pessoas que comentaram no vídeo de 2023 falaram sobre a terminologia que eu usei, litragem. Que isso, logicamente, é um termo popular. O termo técnico correto seria volume interno da caixa. Mas então por que eu falei litragem? É porque quando se fala em volume de uma caixa de som, assim à primeira vista dá a impressão que é o volume auditivo, o SPL, quão alto que a caixa toca. E não é, eu estou falando de volume físico mesmo. Então, para não ter essa confusão entre volume físico interno da caixa e volume sonoro, que seria o SPL, eu prefiro adotar o termo popular, que seria litragem. Porque o volume da caixa de som, para você usar nas formas, é dado em litros. Então é normal que as pessoas falem litragem da caixa de som. É um termo mais direto para dar a ideia do que é que nós estamos falando. Então me desculpem aí os puristas, os especialistas, mas eu vou continuar falando litragem para não ter essa confusão entre o volume sonoro SPL e o tamanho interno da caixa. Ok. Então, no vídeo que nós vamos ver a seguir, eu vou explicar por que é que atualmente eu não uso os parâmetros Tele Small, parâmetros TL, e uso um método muito mais simplificado. E depois de assistirmos o vídeo original, temos um adendo.
Se você não quiser assistir o vídeo original novamente, utilize os links que eu vou deixar aqui embaixo para você ir em cada parte do vídeo. Fica mais fácil a navegação para você coletar as informações que realmente lhe interessem. Vamos então ver o vídeo original de 2023. Se você fizer uma busca na internet pelo cálculo da litragem de uma caixa de som, ou seja, do volume interno da caixa, você vai achar dois tipos de artigo. Um que ensina o cálculo geométrico, ou seja, tem uma caixa de 1 por 1 por 1, então ela tem 1000 litros. Se a caixa for triangular, a fórmula é tal, se a caixa for redonda, é outro cálculo. Esse é um tipo de cálculo que você vai encontrar na internet. Outro tipo de cálculo é você determinar qual deve ser o tamanho ideal da caixa, a litragem da caixa, o volume interno da caixa, usando os parâmetros TL, o Tilly Small. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é um pequeno truque, é um sistema que eu venho desenvolvendo há anos para você calcular rapidamente qual deve ser o volume ideal para um determinado alto-falante. Já adianto que não é um processo técnico, não é um cálculo exato, mas você vai chegar muito próximo, sim, dos cálculos feitos com os parâmetros TL. É isso que eu vou mostrar aqui neste vídeo. Eu venho construindo caixas de som, tanto por hobby quanto profissionalmente, aí desde os anos 70. Inicialmente com aqueles catálogos da Novik, que inclusive eu já mostrei num vídeo que tem aqui no canal. Eu vou deixar aí na tela o thumbnail do vídeo e na descrição desse vídeo tem o link para você assistir esse vídeo sobre os catálogos da Novik. Bom, eu fui seguindo esse catálogo juntamente com outros da Bravox e da Selenium, até que aí por volta de 79, 80, a revista Antena, que para mim foi uma das melhores revistas que já existiram aqui no Brasil para os técnicos. Então a revista Antena começou a publicar uma série que resultou em 6 artigos ensinando os parâmetros TL, Tilly Small. Então eu comecei a partir de então a fazer todos os cálculos com base nos parâmetros TL. E mais do que isso, a revista Antena ensinava como é que você, a partir de um alto-falante, você determinava quais são os parâmetros Tilly Small para depois fazer o dimensionamento da caixa. Então eu comecei a fazer os cálculos dessa maneira, com os parâmetros Tilly Small. Para quem acha que isso é uma coisa nova, esse processo todo com os parâmetros TL começou com um trabalho publicado em 1961 pelo Tilly e foi aperfeiçoado com uma série de artigos publicados a partir de 1972 pelo Small. O Tilly e o Small eram pesquisadores, um australiano, outro americano, que estudaram a questão da acústica. O que acontece numa caixa acústica? O que define o volume da caixa é o woofer, é o alto-falante de graves. A caixa existe para esse alto-falante, porque para o alto-falante de médios e o tweeter não é preciso caixa, a não ser em situações excepcionais. A caixa existe para a reprodução de graves. E o que é que se entende por graves? Frequências aí abaixo dos 150 a 200 Hz. Tudo que está abaixo disso é considerado grave. Então, quando você vai fazer o dimensionamento de uma caixa, você tem que partir do woofer. Então, mediante a frequência de ressonância do woofer e quanto que ele desloca de ar, a partir de uma determinada potência, é que é feito o dimensionamento da caixa. Com os parâmetros TL, você consegue chegar muito próximo do volume ideal da caixa.
Às vezes é preciso algum ajuste, mas você chega muito próximo. Agora, ao longo do tempo, eu fui reparando que os resultados eram muito parecidos, mesmo com alto-falantes diferentes. Então eu fui fazendo uma série de cálculos baseados nos catálogos da Novik, Bravox e Selenium e também nos catálogos dos fabricantes de alto-falante, para saber qual deveria ser o volume. Com o tempo, eu abandonei tanto os catálogos dos fabricantes como o método TL e passei a usar esse método que eu vou descrever aqui nesse vídeo para você chegar no volume ideal para uma caixa. E a partir desse volume, eu vou dimensionando o duto, eu vou jogando mais amortecimento interno, menos amortecimento, até chegar na curva de resposta que eu desejo. Sempre lembrando que esse é um pequeno truque. Se você quiser saber exatamente qual vai ser o comportamento de uma caixa, aí você vai ter que realmente fazer o cálculo pelo sistema TL, o Tilismol. Provavelmente usando um software, mas você vai chegar próximo do resultado. Porém, esse resultado também não é preciso, porque como eu falei, na prática a teoria muda. Se você fizer um cálculo exatamente com o parâmetro TL, você certamente vai ter que fazer um ajuste depois na caixa. Ajustar a sintonia da caixa, o amortecimento e outros detalhezinhos. Mas eu acho que esse método que eu desenvolvi, essa pequena fórmula que eu vou mostrar aqui, ajuda a quem não quer perder tempo com esses cálculos todos, ou não quer entender, ou não quer entender desses cálculos. Agora, quando é que você vai ter que usar esses cálculos com o sistema TL? Bom, para poder explicar isso, eu vou fazer um panorama geral aqui do mercado de alto-falantes e de caixas acústicas no Brasil, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo. Antes de eu apresentar a fórmula, eu preciso fazer algumas considerações. Bom, em primeiro lugar, o que eu tenho que dizer é que existem vários tipos de caixas de som. Mas assim, a grosso modo, eu posso dividir em pelo menos 3 tipos. Caixas para som automotivo, ou alto-falantes para som automotivo. E intimamente ligado a esses alto-falantes estão os sistemas de som profissional, para você animar festas, animar trio elétrico, você fazer festas ao ar livre. Então esse é um outro tipo de alto-falante, outro tipo de caixa. Existem também aquelas pequenas caixas usadas, por exemplo, nesses boomboxes, essas caixinhas com Bluetooth, para você escutar música a partir do celular ou a partir de um pendrive. Então isso é um outro mercado, são caixas ativas. O que eu vou tratar aqui nesse vídeo são caixas de alta fidelidade, caixas para uso residencial que reproduzem som em alta fidelidade. Ou seja, as caixas vão reproduzir aquilo que está na gravação que você quer ouvir. Se a gravação tiver graves, a caixa tem que reproduzir graves. Se a gravação original não tem graves, então a caixa não vai reproduzir graves, ela não vai inventar graves. Nem médios e nem agudos, a caixa tem que reproduzir o que está na gravação. Então o que nos interessa aqui é conseguir uma caixa com resposta linear no espectro audível, que se convencionou que é o espectro audível que o ser humano consegue ouvir entre 20 Hz, que seria um grave, a 20 kHz, que seria um agudo bem fininho, bem detalhado. Então, esse é o nosso objetivo. Uma caixa de alta fidelidade ideal responderia de 20 Hz a 20 kHz, absolutamente plano. Só que isso, na prática, é impossível de você conseguir. A caixa sempre vai ter limitações, principalmente nos graves. E também a caixa vai ter limitações da resposta de frequência, que dificilmente é 100% linear. Ela sempre vai ter oscilações. Isso é o que define o timbre de uma caixa de som. Então essas pequenas variações, aos nossos ouvidos, fazem muita diferença.
Bom, então, só para relembrar, esses sistemas que eu vou dimensionar aqui são válidos para caixa de alta fidelidade para som residencial. É para você escutar um bom som na sala da sua casa ou no seu quarto. Não são caixas para você usar em som automotivo e muito menos para uso profissional. A fórmula básica é essa aqui. O volume interno é igual ao diâmetro do woofer em polegadas ao quadrado, dividido por um coeficiente que eu chamei de C. Esse C vai depender do tipo de caixa e do tipo de alto-falante. Lembrando aqui que o volume da caixa é dado em litros e o diâmetro do woofer tem que ser medido em polegadas. E o C é um coeficiente que eu vou explicar a seguir. Para caixas de som vintage, aquelas feitas como se usava nos anos 70 e 80, o valor de C é 2,3. Então, se a gente for calcular a caixa para um woofer de 10 polegadas, o volume seria 10 ao quadrado dividido por 2,3, ou seja, 43,5 litros. Essa fórmula pode ser usada também para calcular caixas para som automotivo, ou seja, para esses alto-falantes que são vendidos hoje para som automotivo e também para som profissional. Só que nesse caso o valor de C é de 3,1. Então seria assim, o volume de uma caixa para 10 polegadas seria 10 ao quadrado dividido por 3,1, ou seja, 32,2 litros. Ou seja, a caixa ficaria menor do que com as usadas para alto-falantes antigos. Esse volume não é exato. É permitida uma variação de cerca de 20 a 30% para mais ou para menos. Então, dessa forma, os exemplos 1 e 2 ficariam assim. O exemplo 1, que foi calculado 43,5, o volume na verdade pode variar entre 30,5 a 56,5. E no exemplo 2 a mesma coisa, pode variar entre 22,5 a 41,9. Ou seja, tem uma margem bem grande para você trabalhar e ajustar o tamanho da caixa aonde você quer instalar essa caixa. Agora, qual que é o que isso influencia no som? Vamos ver a seguir. Se a gente fizer um gráfico colocando a frequência no eixo horizontal e o volume da caixa, o volume que ela consegue tocar em decibéis, o gráfico em verde seria o volume ideal, ou seja, a resposta é plana e abaixo da frequência ressonância do alto-falante, que é o FS, o volume começaria a cair gradualmente até atingir o F3, que é o ponto de menos 3 dB, que é o limite inferior que a caixa consegue reproduzir. Se o volume for menor do que o ideal, o F3, ou seja, a frequência mínima que a caixa consegue reproduzir, vai ser maior, ou seja, vai ter menos grave, porém, vai ter um pico um pouco antes do limite inferior. Se o volume da caixa for maior do que o ideal, então a resposta vai ficar mais plana e vai atingir um F3 menor, ou seja, vai ter um grave mais baixo, um F3 mais baixo. Então a gente poderia pensar que é melhor então fazer a caixa o maior possível. A princípio sim, a resposta vai melhorar nos graves, só que tem um problema. Se a caixa for muito maior do que o volume ideal, a elasticidade do ar que fica dentro da caixa vai ser tão forte que vai forçar o cone do alto-falante, ele vai ficar sem controle. Então ele pode até queimar. Ou então ele pode oscilar tanto, fazer um movimento tão grande, que pode até estragar o cone e a bobina. Então existe um limite prático do quanto você pode fazer a caixa maior do que o volume ideal. Conforme eu já disse, essa fórmula não tem nenhum embasamento teórico. Então, de onde eu tirei esses números? Em primeiro lugar, pela observação, pela prática.
E em segundo lugar, pensando no seguinte, o que determina o volume da caixa é, em última instância, a elasticidade do ar. Ela que vai interagir com o cone do alto-falante. A elasticidade depende do volume. Também depende de outros fatores, como por exemplo a temperatura. Quanto mais frio, mais denso o ar. Mas a diferença é pequena, não chega a influenciar tanto assim na caixa. Outra coisa que muda muito também, claro, são as características do alto-falante. Quanto mais duro ele for, mais ar, mais potência vai precisar para mexer o mesmo volume de ar. Mas o principal fator, assim, na minha observação, é o tamanho do cone. Porque o tamanho do cone é que vai dizer o quanto que ele vai deslocar de ar a cada vez que ele se mexe. Então, o volume da caixa está relacionado, em última instância, à área do cone. Então, quanto maior for o diâmetro do cone, maior vai ser a área. Então, maior o volume que ele tem condições de mexer, vamos dizer, para cada centímetro que ele se mexe, no sentido do deslocamento do cone. Então, eu fui verificando na prática que o volume da caixa tinha a ver com o diâmetro do cone. Existia uma relação direta aí. Foi aí que eu deduzi essa fórmula. Repetindo, é uma fórmula empírica, ou seja, obtida na prática. Eu não tenho embasamento teórico para provar que isso é verdadeiro. Agora, eu posso demonstrar na prática como esses números têm base na realidade. Para isso eu fiz vários estudos com catálogos antigos, da Novik principalmente, e também da Selenium, que eu vou mostrar a seguir. E também vou mostrar um estudo que eu fiz com alto-falantes novos, onde os fabricantes divulgam os parâmetros TL dos alto-falantes. Então, com base nesses estudos, é que eu fui chegando nos valores de C, do coeficiente que a gente aplica na fórmula. Então, se você não tiver curiosidade de saber de onde eu tirei os números, você pode pular essa parte e ir direto nas considerações finais. Mas se você quiser saber de onde eu tirei os números e como eles, na prática, demonstram estar próximos da realidade, então eu sugiro que você veja a explicação que eu vou dar agora a seguir. O primeiro catálogo que eu me baseei foi o Novik dos anos 70, que eu chamo de catálogo azul, onde existem 5 modelos de caixa, compacto, musical e assim por diante, com alto-falantes de 8, 10, 12 e 15 polegadas. Então, fazendo as contas com os dados do catálogo, a gente chega nos volumes para cada uma das caixas. Então, aplicando na fórmula, na média, o coeficiente para esses projetos da Novik seria de 2,5. O segundo catálogo que eu analisei também é da Novik, dos anos 80, que é uma atualização do catálogo azul. Esse aqui eu chamo de catálogo laranja ou amarelo. Então aqui tem mais alguns modelos de caixa, variando entre 5 polegadas a 15 polegadas. Mas nesse estudo aqui eu estou me concentrando nos falantes de 8 polegadas em diante. Fazendo os cálculos aqui, chegando no volume e na proporção, a média aqui já seria de 2,3. A terceira fonte de estudo é o que eu chamo de catálogo Novik cinza, que aproximadamente é dos anos 90. Então aqui já são outros modelos de caixa, mas eu peguei só os modelos que usavam alto-falante de 8 polegadas em diante. Então novamente aqui a média do volume em proporção à área do cone é de 2,3. A quarta fonte de estudo foi um catálogo da Selenium dos famosos woofers da série 700, que marcaram época, que eu acredito, puxando pela memória, que seja dos anos 90 também. Então aqui a média do valor de C em relação ao tamanho dos alto-falantes vai ficar em 2,0. A quinta fonte de estudo são as caixas de marca,
que passaram aqui pelo nosso canal e são todas caixas dos anos 70 e 80, de diversas marcas, CCE, Gradiente, Polivox, Toshiba e assim por diante. Então, na média geral, ficou em 2,3 a proporção, mas ela varia muito, entre 1,5 a 4,2, mas na média geral bateu com os catálogos anteriores. Considerando então os catálogos que foram analisados, a média do valor de C fica em 2,3. Isso é válido para alto-falantes no estilo antigo, ou seja, com frequência de ressonância baixa e alto rendimento, que ao contrário dos falantes novos, eles têm baixo rendimento e a frequência de ressonância alta. Então, para esses falantes novos, principalmente os do tipo automotivo, eu fiz um outro estudo que eu vou mostrar a seguir. Na linha automotiva, costumou-se dividir os woofers, que são os falantes de graves, em dois tipos, o que eles chamam de subwoofer e o que eles chamam de woofer. Então eu estou considerando que subwoofer é aqueles que têm o FS, a frequência de ressonância, abaixo dos 50 Hz. Então, numa média aí do que existe no mercado, o valor de C seria de 3,1. Para o que eles chamam de woofer, a média seria de 3,6, ou seja, seriam caixas ainda menores. Esse método, esse pequeno truque que eu ensinei aqui, ele é bastante útil. Permite sim você rapidamente fazer um cálculo e chegar num volume muito próximo do ideal. Mas, como eu disse no começo, você pode precisar fazer algum ajuste na sintonia, no amortecimento. No formato da caixa em si não influencia muito, mas porque o que importa mesmo é o volume, porque é o ar que fica dentro da caixa que tem a elasticidade que vai interagir com o cone. Agora, se você quer saber exatamente como a caixa vai se comportar, você precisa realmente pegar os parâmetros Tilly-Small do alto-falante e fazer todos os cálculos necessários conforme manda o método TL, Tilly-Small. Mas se você quer simplesmente fazer uma caixa para você, ou em pequeno volume, fazer uma coisa mais experimental, esse truquezinho que eu ensinei aqui vai funcionar sim. As caixas que eu construo hoje em dia são baseadas nesse método. Eu não uso mais o processo TL. Respeito os colegas que usam e eu sei que eles são profissionais. Eles usam isso porque eles são profissionais, então eles não querem perder tempo. Eles querem fazer um projeto e já construir e ter certeza que a caixa vai ficar boa. Tudo bem, é um método de trabalho, a gente tem que respeitar. Mas eu percebi que para alta fidelidade, os projetos que a gente faz com o parâmetro TL, principalmente com os alto-falantes que existem hoje, essas caixas não me satisfazem. São caixas de baixo rendimento, com poucos graves. Se você gosta, tudo bem. Para mim não serve. Então fica aí a dica. Espero que seja útil. E sempre lembrando que esse é um pequeno truque. Se você quer uma caixa tecnicamente perfeita, use o método TL. Se você quer saber exatamente como a caixa vai se comportar, então eu sugiro que você use realmente o método Tilly-Small. Descobrindo os parâmetros do alto-falante, fazendo todos os cálculos e depois fazendo os ajustes na caixa. Mas se você quer simplesmente fazer uma caixa para o seu uso, para a sua satisfação pessoal ou para algum projeto pessoal, então esse truque que eu ensinei aqui, eu acho que vai dar um bom resultado, sim. Bem, agora que assistimos o vídeo anterior e já temos uma ideia de como calcular o volume interno ou a litragem da caixa de som, eu passo a apresentar agora a complementação que eu achei necessária para o vídeo anterior. O que é essa complementação? Bem, é o seguinte.
No processo simplificado de cálculo que eu costumo usar, eu parto de dois parâmetros, que são, logicamente, a litragem da caixa e a frequência de ressonância do woofer, que é o woofer que determina o tamanho da caixa, o alto-falante de graves. Porque para você reproduzir frequências de 150 Hz para cima, você não precisa da caixa, você pode fazer qualquer tipo de suporte para o alto-falante que ele vai funcionar bem. Porque as frequências acima de 200 Hz são muito mais fáceis de serem reproduzidas. Então, você precisa da caixa, o volume interno, para as frequências abaixo dos 200 Hz. Perfeitamente. Então, quais são os parâmetros que eu preciso? A frequência de ressonância do alto-falante, que é o parâmetro FS no sistema de Lismol, e eu preciso da litragem da caixa. Se você for utilizar uma caixa fechada, lacrada, de suspensão acústica, então você não vai precisar desse complemento, que seria para calcular o duto. Porque o processo que eu mostrei, ele vai servir também para a caixa de suspensão acústica. Porém, eu aconselho sempre que você utilize o volume um pouco menor. Mas você pode fazer um teste. Você monta uma caixa protótipo, monta o alto-falante que você quer utilizar e analisa o resultado. Se a curva ficar linear, você gostar do som, está resolvido o caso. Mas, em geral, a gente vai fazer uma caixa dutada. Porque a caixa dutada permite que você faça um ajuste no duto para que a caixa fique mais compatível com o woofer que você escolheu. E é por isso também que eu prefiro o duto redondo. Porque você pode ajustar o comprimento do duto e eventualmente até você abrir ou fechar mais o furo para usar um duto de diâmetro maior ou menor. Então eu acho que a caixa dutada é mais versátil para quem constrói caixas sob encomenda. Não é o caso de um grande fabricante que vai fabricar milhares de caixas. Então ele pode fazer um protótipo usando o tipo de duto que ele achar melhor. Porque ele vai fazer os testes, vai determinar como deve ser o projeto e fazer a produção em linha. Mas quando a gente constrói caixas sob encomenda, você vai fabricar uma caixa, duas, três, então nem sempre o projeto que você faz vai ficar bom na prática. Às vezes você geralmente precisa ajustar a sintonia e a quantidade de material absorvente interno. Então isso pode ser feito numa fase de testes. E você vai escutar o resultado, vai fazer a medição com instrumentos e vai ajustar o que for preciso. Então, voltando, pelo método que eu costumo utilizar, você precisa do FS do alto-falante, que é a frequência de ressonância, que se for um falante novo, você pode usar o que o fabricante informa. Mas o correto é você fazer a sua própria medição usando um dos métodos que eu expliquei aqui. Nós temos um vídeo aqui no canal explicando como você mede a frequência de ressonância. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Então, você sabendo a frequência de ressonância e você tendo o diâmetro do alto-falante em polegadas, você vai calcular o volume interno, a litragem, pelo método que foi explicado aqui. E depois você vai utilizar uma calculadora, geralmente online, para você calcular o duto. É isso que eu vou mostrar a seguir. Lembrando que essa calculadora que está em nosso site foi feita por mim a partir das fórmulas e coletando dados de vários sites internacionais que eu vou adequando no nosso site para ficar mais fácil, para facilitar você encontrar essas informações que estão dispersas por aí. Então esse é um trabalho contínuo que eu venho fazendo aí há algum tempo e vou colocando as informações em nosso site na parte de cálculo e dados, conforme eu vou mostrar a seguir. E gostaria também de dizer que
o visual do site, a posição dos itens, pode ser alterada, porque eu estou sempre mexendo no site, alterando alguma coisa. Então pode ser que mude o visual, pode ser que mude o formato das indicações, mas as informações vai continuar lá enquanto o nosso site existir. Vejamos então um exemplo de cálculo. Eu vou usar aqui uma caixa que nós estamos construindo, que será mostrada num futuro vídeo, onde estamos com um woofer de 8 polegadas. Agora é um alto-falante antigo, vintage. Então o valor de C será de 2,3. Substituindo na fórmula, que é V igual a D ao quadrado sobre C, eu vou ter que o volume vai ser 8 ao quadrado dividido por 2,3, que seria 27,8 litros. Bem, só que nós estamos nos baseando em uma caixa Polivox modelo Vox 40S, que é de onde saiu esse woofer de 8 polegadas. Então nós estamos reproduzindo essa caixa com algumas modificações, conforme será mostrado em outro vídeo. Essa caixa Polivox tem 23,8 litros internamente, que é aproximadamente 15% melhor que o nosso cálculo. Então, portanto, está dentro da tolerância. Então, no cálculo da sintonia do duto, eu vou usar o volume real da caixa que nós estamos construindo, que é 23,6 litros. Esse é um desenho simplificado da caixa. As medidas externas são 33 cm de largura por 49,3 de altura e 22 cm de profundidade. Do lado esquerdo está o painel frontal, onde estão o tweeter, o woofer de 8 polegadas e o duto, que está indicado ali em vermelho, que tem um diâmetro de 7,6 centímetros. Seria um duto de 3 polegadas. Então, eu já tendo o diâmetro do duto, o que eu vou precisar calcular? O comprimento do duto, conforme está mostrado ali no corte lateral. Bem, como é que eu calculo o volume interno, a litragem física da caixa? Reparem que as medidas indicadas são externas. Então eu tenho que descontar a espessura da madeira para obter as medidas internas. Nesse caso, a madeira tem 2 centímetros. Então eu tenho que descontar 4 centímetros, que seria 2 centímetros de cada lado. Então, por exemplo, a largura é 33, ele vai passar para o cálculo com 29. A profundidade, que tem 22, vai passar para o cálculo com 18. Então, ali embaixo, no canto direito, eu tenho ali o cálculo. O volume vai ser 45,3 multiplicado por 29, multiplicado por 18, dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque eu quero o resultado em litros. Fazendo o cálculo, eu tenho ali o resultado, que essa caixa tem internamente 23,6 litros. Então agora eu já tenho tudo o que eu preciso para fazer o cálculo do comprimento do duto, usando a calculadora que está em nosso site. Para usar a calculadora que está em nosso site, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir no seu browser o nosso endereço, que é www.audioclássico.com.br. Depois que você entrar no site, você vai entrar em cálculos e dados. Então você vai ter esse menu com várias funções. Nós estamos sempre mexendo aqui no site, pode ser que o visual esteja um pouco diferente quando você visitar nosso site, mas nós vamos aqui, olha. Cálculo do duto de sintonia para caixas Bass Reflex. Eu vou clicar aqui. Então você vai entrar aqui nesta página. Aqui nós temos 4 opções:
comprimento do duto redondo, volume interno da caixa, frequência de sintonia e sobre o fator K, que eu vou falar mais adiante. No nosso exemplo, nós já temos que o diâmetro do duto é 7,6 centímetros. Então eu quero saber o quê? O comprimento do duto. Então eu vou aqui, olha. Comprimento do duto. Então nós caímos aqui na calculadora. A fórmula é essa aqui. Então é para isso que a gente faz a calculadora. Você não tem que ficar usando essa fórmula todas as vezes. Então eu vou informar os valores aqui. Diâmetro do duto, 7,6. Que medida? Centímetros. Que aqui nós temos as opções. Mas é em centímetros. Quantos dutos eu tenho? Um duto. Qual o volume interno da caixa? 23,6 o quê? Litros. Que aqui também eu posso alternar. Mas é litros. Qual que é a frequência de sintonia, ou seja, qual que é a frequência de ressonância do woofer? 60 Hz. Aqui está perguntando qual que é o fator de correção de extremidade, K. Bem, para você saber esse valor, você descendo um pouco aqui, tem aqui o cálculo do fator K. Na verdade não é um cálculo, é só uma tabela. O fator K depende do tipo de duto. No nosso caso, ele é flangeado, porque ele tem um acabamento ao redor do painel frontal. Se for um duto que termina rente ao painel, é uma coisa, mas no nosso caso ele tem uma flange e do outro lado é livre. Então, eu posso vir aqui, olha, duto flangeado de um só lado, o outro lado é livre. Qual o valor de K? 0,732. Se ele fosse simplesmente um tubo, por exemplo, um tubo de PVC colado na frente da caixa, ele teria os dois lados livres, sem flange. Então o K seria 0,614. No nosso caso, então, o K vai ser 0,732, que é o valor padrão ali mesmo. Então a gente volta lá no nosso cálculo. Então já fornecemos aqui o diâmetro do duto, a quantidade de dutos, volume interno da caixa, frequência de sintonia e o K. Agora é só clicar em calcular. Qual que é o comprimento do duto? 10,45. Podemos arredondar, por exemplo, para 10,5 ou para 10 centímetros. Não vai fazer muita diferença. Então eu já tenho aí o comprimento do duto. Vamos supor, por exemplo, que você, em vez de usar o duto de 7,6, que seria de 3 polegadas, usasse um duto de 4 polegadas, que seria 10 centímetros. O que alteraria no cálculo? Eu vou colocar ali 10 e vou clicar em calcular. Repare que o duto deu 20 centímetros, ou seja, ele não cabe dentro da caixa, porque a caixa internamente tem 18 centímetros. Então o duto de 10 centímetros não é aconselhável. Digamos que eu colocasse um duto de 5 centímetros, que seria 2 polegadas. O duto teria apenas 3 centímetros. O problema é que, se você usar um duto muito pequeno, como esse aqui, como esse alto-falante desloca bastante ar, a velocidade do ar dentro do duto vai ficar muito alta. Então você vai ouvir uma espécie de um sopro quando o alto-falante estiver emitindo bastante graves. É por isso que, neste caso aqui, eu adotei o duto de 3 polegadas, que no caso, exatamente desse que nós estamos falando, tem 7,6. Então, ele vai ficar então com 10 centímetros. Agora nós vamos fazer uma etapa muito importante do projeto de construção de qualquer caixa dutada, que é a verificação do duto. Então eu tenho aqui a caixa já montada, ainda falta fazer o acabamento, está só aqui com vamos dizer, a preparação do acabamento, mas ela já está funcionando. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei os alto-falantes aqui, mas o full range, o alto-falante grande, está ligado direto na saída, não tem divisor ainda. O tweeter está aqui só para fechar o buraco, ele não está ligado.
Ali eu tenho o duto que foi projetado, 3 polegadas com 10 centímetros. Aqui está toda a aparelhagem que eu costumo usar, que eu já mostrei em vários vídeos. Em todo caso, eu vou deixar o esquema aí na tela. Então nós temos ali o gerador de sinais. Eu vou gerar frequência ali de 150 Hz a 30 Hz. Ali nós temos um milivoltímetro que está ligado aqui em paralelo com a caixa, com os alto-falantes. Temos aqui um frequencímetro, para a gente ver a frequência. Porque ali no gerador ele tem uma escala, mas não é tão precisa quanto a do frequencímetro. E temos ali o amplificador, que está ligado direto na caixa, através aqui de um resistor de carga. Como é que eu sei que o duto está sintonizado com esse alto-falante? Bem, eu vou fazer a medição aqui da frequência de ressonância normalmente. Mas qual é a diferença? Quando o alto-falante está ao ar livre, em cima da bancada, ele vai acusar um pico ali de impedância. Um único pico. Nesse caso aqui, a frequência de ressonância dele é 60 Hz. Então, se eu fizesse o teste com o alto-falante na bancada, quando eu gerasse 60 Hz ali, no milivoltímetro ia acusar um pico, um valor mais alto, que seria a impedância mais alta. Mas como o alto-falante está montado na caixa e já está sintonizado com o duto, ou o duto está sintonizado com ele, eu tenho que ver ali 2 picos de impedância. Um abaixo da frequência de ressonância e outro acima da frequência de ressonância. De preferência com uma amplitude parecida ali. Então eu vou começar a alternar aqui os sinais, começar com 150 Hz. Esse ruído no fundo vai ser o sinal que eu estou enviando para a caixa. Então esse seria 150 Hz. Olha ali a medição. Eu vou começar a baixar aqui a frequência. Ó, reparem que tem um pico mais ou menos por aqui. Ó. Quanto que está a medição? 98, vamos dizer 100 Hz. Vamos procurar outro pico agora. Eu vou baixando a frequência. Opa, achamos outro pico aqui. Em que frequência? 46 Hz. Então, na média, 46 mais 100, 146. Então, seria aproximadamente aí uns 70 Hz, 70 e poucos Hz seria a média. Que está razoável, porque o alto-falante é de 60 Hz. O mais importante ali é que a amplitude ficou igual. Ó, essa aqui é em 46 Hz. E aqui é com 100 Hz. Vê que a amplitude é praticamente a mesma. Então eu posso considerar que essa caixa está sintonizada, ou seja, a frequência do duto está condizente com o alto-falante e a impedância máxima nos graves está ali com 2 picos parecidos. Então isso é a prova, vamos dizer assim, técnica, de que a sintonia está correta. Eu termino então a complementação do vídeo original de 2023. Espero no futuro próximo fazer um vídeo completo mostrando o processo de projeto que eu uso passo a passo. Sempre lembrando que é um método empírico, ou seja, baseado na prática. Eu não tenho como provar cientificamente que esse processo está correto. Porém, na prática do dia a dia, de projetar, construir, analisar caixas de som, eu tenho bastante confiança em que você, utilizando esse processo, a partir da frequência de ressonância do alto-falante e do cálculo do volume da caixa, pela fórmula que eu apresentei, você vai chegar sim, você tem uma chance de acerto aí muito alta da sua caixa de som ficar boa. Sempre lembrando que nenhuma caixa é melhor do que os alto-falantes que você está utilizando. Então, por melhor que seja o projeto, se o alto-falante não for bom, o seu projeto, a caixa não vai ficar boa.
Agora, o que é um alto-falante bom? Aquele que tem boas características técnicas e que serve para o tipo de projeto que você está fazendo. Então, você comprar, por exemplo, um woofer super potente de 15 polegadas com 1000 watts, que foi projetado para um sistema de PA, ou seja, de auditório, ele não vai ficar bom para você escutar música em casa, num volume mais baixo, você quer apreciar os detalhes. Então, para cada tipo de situação, para cada tipo de música, para cada gosto pessoal, vai existir um alto-falante que é o melhor. Não é porque o alto-falante é mais potente ou tem um FS menor que ele vai ser o melhor para o seu caso ou para uma determinada situação onde você vai usar a caixa que você está projetando. Então, se você tem um alto-falante de qualidade, adaptado à situação que você está imaginando, e você utilizar os processos que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, eu tenho quase que certeza que você vai obter um bom resultado.